Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O projeto de ampliação do metrô aqui da capital vai precisar ser revisto para atender a real demanda da cidade, segundo a entidade que representa os metroviários e que também cobra mais rapidez na manutenção dos equipamentos. Só lembrando, eu sempre falo isso aqui, mas nunca é demais dizer que o último carro que chegou, o último trem que chegou para o metrô de Belo Horizonte foi há 16 anos. Aliás, eu acho que eu já estou falando isso há tanto tempo que já deve ser 17. O Júlio Vieira tem os detalhes. Após anos de promessas, finalmente foram iniciados os trabalhos de sondagem e perfuração do solo da capital para a tão esperada ampliação do metrô de Belo Horizonte, que terá 2 novas linhas, ligando a região da Savassi ao Lagoinha e o Barreiro ao Calafate, além de melhorias na atual linha 1. Mas na visão do Sindimetro, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Transportes Metroviários de Minas, o projeto precisa ser revisto. Sobre o assunto, converso agora aqui no quadro Grande BH em Pauta com o vice-presidente do Sindimetro, Romeu José Machado Neto. Muito obrigado pela participação, Romeu. Seja bem-vindo ao Grande BH em Pauta. De nada, eu que agradeço a oportunidade de estar prestando esclarecimentos aqui à população em geral. Romeu, o que exatamente precisa ser modificado nesse projeto de ampliação do metrô de Belo Horizonte na visão do sindicato? Olha, nós entendemos que esse trajeto Lagoinha-Savassi não atende à demanda real da população trabalhadora, que é aquela que vem do ramal Barreiro, que está muito mais fácil, que já está, as transposições já foram feitas, a região de hospitais, que há uma demanda muito grande de pessoas se deslocando, indo e vindo. E nesse projeto, Lagoinha-Savassi, não existe nem sequer um estudo de origem e destino para saber que possa ser comparado com outras região, com outras que a gente já existe, que a própria CBTU já tem em mãos de origem e destino de outras regiões. E então, no nosso entendimento, é um trabalho, é um serviço que vai ser feito, mas que não vai atender à real necessidade da população. Ô Romeu, qual que seria a solução então? Deixar para depois a construção dessa linha Savassi-Lagoinha e priorizar, por exemplo, a linha que ligaria a região do Barreiro ao Calafate? É essa a nossa proposta. Nós sabemos que metrô tem que ter para todo lado. Todo lugar que puder ter metrô seria ótimo. A Lagoinha-Savassi é uma necessidade? É lógico que é. Mas a prioridade não é essa. A prioridade é sim terminar uma obra que já vem há quase 30 anos sendo adiada, que é do Barreiro, Calafate, e de Calafate até a região de hospitais. E aí sim, depois dessa obra concluída, isso poderia partir para outras, como a Lagoinha-Savassi. Como estão as condições de trabalho dos metroviários aqui em Belo Horizonte atualmente? Quais são as reivindicações de vocês para melhorar o serviço? Olha, nós precisamos, a CBTU, junto com o governo federal, precisa rever um contrato, por exemplo, que a CBTU tem com a CEMIG, de despesa de energia, de consumo de energia. Num horário de pico, por exemplo, a gente precisa ter um maior volume de trens e acontece que quando atinge-se a demanda desse contrato, é preciso começar a recolher trens e em alguns momentos isso pode acontecer bem próximo ou até mesmo no próprio horário de pico, para não extrapolar esse contrato que existe com a CEMIG, que aí geraria uma multa muito alta. E nesse tipo de situação, onde os trens começam a ser recolhidos, isso repercute no trabalhador. Por quê? Os trens começam a andar mais superlotados, intervalos de um trem e o outro é maior, então as plataformas ficam mais cheias, os usuários ficam mais estressados e esse estresse é repassado para o condutor, para o pessoal de estação. Outra reivindicação é a questão da manutenção, da reposição de peças, que as verbas para se comprar peças é um processo muito burocrático. Quando existe a verba, e aí os trens que fazem toda parte da manutenção ficam parados, aguardando a compra dessas peças, isso tudo influencia na operação como um todo. Conversei aqui na Rádio Band News FM com o vice-presidente do Sindimetro, Romeu José Machado Neto. Romeu, muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos ao ouvinte da Band News FM e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento.
Relevo e paisagismo são os maiores desafios para a ampliação do metrô aqui da capital e a cidade precisa diversificar e investir no maior número possível de meios de transporte funcionando de forma integrada. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o professor da Fundação Dom Cabral, que é doutor em planejamento de transporte, professor Paulo Rezende. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes. Prazer é todo nosso. Professor, essa conclusão que a gente chegou aqui na introdução da matéria, ela acaba sendo meio óbvia, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso na dimensão de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Primeiro que a gente não pode pensar Belo Horizonte como uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, tem que pensar como uma cidade de 5 milhões de habitantes, que é o que representa a sua região metropolitana. E o transporte tem que ser integrado não só entre si, mas entre essas cidades, não é, professor? Não tem dúvida nenhuma. Hoje em dia, o mundo moderno não pensa mais em cidades isoladas, principalmente quando você tem uma região metropolitana, onde a maioria das cidades no entorno de Belo Horizonte são cidades que a gente chama de cidades moradia, né? Então, a origem e o destino são essas cidades, mas no meio você tem Belo Horizonte como o grande polo de atração de viagens, né? Uhum. Então, sem que haja uma visão metropolitana do planejamento de transportes, o que vai acontecer é que se perde muito, né, com a qualidade daquilo que é implementado. Você tem um potencial muito grande de um determinado meio de transporte, mas ao ser implementado pensando só na cidade de Belo Horizonte, naturalmente, esse potencial é muito reduzido, né? Por isso que fica parecendo um discurso menor. A gente ouvia até mesmo os próprios candidatos à prefeitura da capital que só falam em metrô. Quer dizer, metrô é uma coisa essencial, importantíssima, já deveria ter sido ampliado há pelo menos 15 anos, mas não foi, né? E agora ele acaba não sendo a única solução. Existe algum estudo, o senhor conhece algum estudo que foi feito oficial, mostrando isso, que não adianta querer fazer linha 2, 3, 4, 5 do metrô só e deixar os outros modais de lado? Tem algum estudo voltado para essa finalidade? Não que eu tenha conhecimento. Os estudos de planejamento integrado de transporte na região metropolitana de Belo Horizonte, eles ficaram muito prejudicados ao longo dos anos devido justamente à falta de um instituto, né, que pudesse, de uma agência, enfim, que pudesse tratar da questão da origem e destino. E aí uma crítica que a gente faz é que muita gente fala em projeto de metrô, né, projeto de corredor de ônibus, mas ninguém fala sobre quem é que vai ser transportado, né? Então, por exemplo, nós falamos de um metrô Pampulha, região hospitalar ou Pampulha Savassi, né? É preciso de perguntar assim, quem é que nós queremos transportar nessa linha? Porque não são pessoas que vão aparecer de repente na Pampulha e com destino a Savassi, ou vão aparecer na Savassi de repente. Existe um propósito de viagem e existe um deslocamento integrado, né? Então, essa questão da origem e destino, ela é extremamente importante para a região metropolitana e não existe estudo até o momento sobre isso. Eu fiquei sabendo que o governo de Minas tem uma intenção de iniciar uma pesquisa, que aliás já está em andamento. Já está em andamento. Mas ela não é a primeira em muitos e muitos anos que eu fico sabendo. É melhor do que nada, evidentemente, antes tarde do que nunca, né? São dois clichês juntos, mas que valem para esse caso. Só que o problema é que parece que esses projetos, o projeto do metrô, BH Bus, tudo vão ser levados a cabo e vão ser iniciados sem que essa pesquisa esteja pronta, né? Aí talvez caia exatamente no que o senhor está falando. Pode não servir a quem deveria servir, né? E aí ele se justifica porque é o seguinte, aqui no Brasil nós temos uma deficiência histórica tão grande de investimentos. Você pega, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no planejamento do metrô de Belo Horizonte e na década de 80, no começo da década de 80, e eu me lembro que nós planejamos metrô numa ordem de cerca de 90 quilômetros, né?
E ele não tem um terço disso. Tem 18 né? quilômetros. E isso nós estamos falando de 32 anos depois. Eu diria que é um dos metrôs mais lentos, né, que eu conheço em termos de implementação. Então, o que a gente defende é o seguinte, é que, é claro, tem que investir, né? Mas nós temos uma sorte tão grande, não nós, a população, mas o gestor público, né? Ele tem uma sorte tão grande que tudo que ele faz já começa a operar cheio. Isso é por causa da falta de investimento histórico. Então, parece a ele que o investimento é justificado, né? Só que para o futuro ninguém pensa no longo prazo, né? Então, se você implementar hoje uma linha Pampulha-Savassi, é claro que ela vai andar cheia, porque nós não temos oferta suficiente, né? Mas isso não quer dizer que nós estamos cuidando do futuro. Nós falamos no começo da questão do relevo, do paisagismo de Belo Horizonte, que isso pode ser não impeditivo, mas pode ser um desafio maior do que se pensa para a implementação de outras linhas de metrô e outros transportes na capital. O senhor tem essa visão também? O senhor acha que isso pode ser um problema ou a tecnologia disponível atualmente já resolveria esse problema do ponto de vista da engenharia? Eu sinceramente, eu defendo a minha posição é do seguinte, eu acho que a superfície da cidade, ela deve ser uma superfície voltada para o bem-estar das pessoas. Então nós temos que aumentar áreas verdes, nós temos que prover para o pedestre mais área, etc. E que nós, então, precisamos de construir metrô subterrâneo, né? As grandes cidades do mundo, as mais avançadas, se nós pegarmos Londres, Paris, Nova York, são cidades que preservam a superfície, né? Fazendo com que essa superfície seja uma superfície mais verde, uma superfície mais voltada para o bem-estar das pessoas e o subterrâneo, ele para o deslocamento. A tecnologia hoje é muito tranquila de se tratar isso. Eu acho que Belo Horizonte deveria caminhar nessa direção. Muito bem, Paulo Rezende, professor Paulo Rezende, que é doutor em Planejamento de Transporte da Fundação Dom Cabral. Obrigado mais uma vez por participar conosco aqui do nosso Grande BH em Pauta, aqui no nosso primeira edição. Um abraço para o senhor. Obrigado a você e um abraço a